A política não existe mais, já a palavra economia nem se faz mais uso. As casas estão devastadas, ruas totalmente vazias, os animais beirando a extinção. E ainda por cima, os poucos humanos que restaram, eles não são lá muito confiáveis. Se você já assistiu The Walking Dead, sabe muito bem do que eu tô falando. Mas e se eu te disser que isso aí é totalmente possível de acontecer no mundo inteiro? Mas diferente dos filmes, não seria através de um vírus novo ou zumbis caminhando por aí. Mas na verdade, as abelhas. Eu não sei vocês, mas eu nunca fui muito fã de abelhas não. Não sei se é porque eu não curto mel ou se é pelo fato de eu ter sido atacado por elas algumas vezes. Só quem foi picado por uma abelha sabe que a dor não é muito legal não. Mas calma lá que não é por causa do ferrão delas que o mundo vai acabar. A menos que um enxame te ataque, mas daí é o seu mundo que vai acabar. O meu ainda tá tranquilo, pelo menos por enquanto, né? Pra gente entender melhor o motivo, eu vou ter que dar uma breve aulinha de botânica. Vocês sabiam que quase todas as plantas precisam de uma pequena ajudinha para crescerem ou serem cultivadas? Isso por conta do pólen, que basicamente são minúsculos grãos produzidos pela própria planta. Eles servem como um elemento reprodutor masculino, que precisam se encontrar com os óvulos de outra planta, que também é um reprodutor, só que feminino. O nome desse processo é polinização. Tá, mas e aí? Como que as plantas levam esse pólen se elas são plantadas, ou seja, são fixas? Bom, há algumas espécies que conseguem isso através dos ventos, água, sol, mas a maioria delas precisa de uma ajudinha para fazerem a polinização. Aí que entram as nossas queridinhas abelhas. Elas levam esse pólen de uma planta até a outra. Para ter uma ideia, elas fazem cerca de 80% da polinização. Os outros 20% são de alguns insetos, aves e morcegos. Ou seja, quem manda são as abelhas. Bom, agora que entendemos o básico de como funciona, vamos para a parte assustadora do negócio. Talvez você conheça ou pelo menos já ouviu falar no físico teórico alemão Albert Einstein, tido por muitos como um dos maiores gênios que já pisaram na Terra. Pois é, esse cara disse o seguinte: caso as abelhas sumissem, o homem teria apenas 4 anos de vida até o fim da sua própria existência. Assustador, né? Nem dá pra imaginar o quão dependentes nós somos das abelhas. Pelo menos eu não imaginava isso até a produção desse vídeo. O curioso é que tal conhecimento já vinha desde o século passado e ainda previsto por um grande gênio. Beleza, então é só nós parar de descer a chinela no bicho e deixá-la em paz. Afinal, elas não vão desaparecer do nada, né? Na verdade, elas estão. Desde o início do século XXI, o desaparecimento e morte das abelhas vem tendo um aumento em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Em 2006, na Europa, foi detectado pela primeira vez esse decaimento das abelhas. Assim, esses sumiços foram denominados como distúrbio do colapso das colônias. Em 2017, nos Estados Unidos, foi adicionada a primeira espécie de abelha em extinção, o zangão, enquanto nos últimos anos, os americanos perderam cerca de 25% de suas colmeias. Já no Brasil, nos últimos 6 anos já foram detectados mais de 500 milhões de mortes de abelhas. E para piorar, estima-se que nos próximos anos os números de mortes só vêm aumentar em todo o mundo. Mas afinal, o que causa tudo isso? Bom, há algumas teorias, mas um dos principais influenciadores é o agrotóxico, sendo utilizado de forma totalmente abusiva, onde são aplicados ainda quando a planta é somente um grão, fazendo assim que contamine ela por completo. Então na hora em que a abelha pousa na planta acaba por ser infectada, assim morrendo ali mesmo, ou voltando para a colmeia infectando a todos, levando ao final de um longo dia a colônia inteira para a morte. Há também outros tipos de pesticidas que alteram o sentido das abelhas, assim fazendo com que elas se percam de suas colmeias, então com o passar do tempo levando-as à morte. Para ter uma ideia sobre o uso inadequado dos pesticidas, cerca de 19% pulverizados ao ar são espalhados para fora da área de aplicação. E um detalhe muito importante é que desde o final da Segunda Guerra Mundial vem tendo um aumento exponencial no seu uso. Bom, há um outro fator que também pode influenciar no desaparecimento das abelhas, que são os próprios parasitas, que se reproduzem nas colônias e após um período se tornam fatal para elas. Não podemos esquecer dos desmatamentos e queima das floras, que influenciam fortemente na queda das abelhas, pois fazem com que seja cada vez mais reduzido o ambiente onde elas possam ficar. Ok, entendi que sem as abelhas muitas plantas deixariam de existir,
por conta da polinização e tudo mais. Só que ainda assim existiriam algumas outras plantas, então não é meio exagerado dizer que o mundo vai acabar só por causa disso? Na verdade, não. E não é nem um pouco exagerado, eu vou te explicar o porquê. Com a queda da vegetação, reduziria imensamente a fonte de alimentação dos seres vivos, onde esses mesmos carinhas pertenceriam à alimentação de outros, entende? Afetaria toda uma cadeia alimentar, assim acarretando num problema após o outro, o famoso efeito bola de neve. Por exemplo, o abacaxi precisa das abelhas para ser cultivado, e ele é uma das fontes de alimento dos esquilos, e o esquilo é uma das presas das águias. Logo, sem abacaxi, sem esquilo, e sem esquilo, sem águia. Eu sei que esse foi um exemplo meio grotesco, mas é só para vocês pegarem a visão mesmo. O que quero dizer é que um fenômeno causa outro fenômeno, e assim por diante. Pois com o passar do tempo, cada vez mais plantas e os animais iriam se reduzirem, pois as ações deles seriam necessárias para a sobrevivência de outros seres vivos. Outro detalhe muito importante de se observar é que com a redução da vegetação, ocorreria toda uma mudança nas floras, alterando todo um ecossistema. Assim, onde antes era possível a sobrevivência de um ser vivo, agora já não é mais. Então vamos imaginar isso acontecendo nos primeiros meses de um país. Com a escassez dos alimentos, teria um grande aumento no valor das comidas. Haveria também uma exponencial queda na economia, pois muitos recursos que antes geravam riquezas ao país, hoje já nem existem mais. Como por exemplo, o algodão, o mel, o grande impacto na indústria farmacêutica. Fora que com a inexistência dos biocombustíveis, teria um grande aumento na utilização de combustíveis fósseis. Somando isso com as queimas e desmatamento das floras, acarretaria uma perturbação grave na atmosfera, assim gerando um aquecimento global ainda maior. Após um período de tempo, haveria um grande aumento na violência por causa da falta de alimentos e também, por conta do alto valor de diversos recursos, faria com que ocorresse um crescimento ainda maior no índice de roubos. Isso que nós estamos apenas vendo o início do caos, pois quando tudo o que eu falei anteriormente acontecesse, a chance de haver guerra entre países por causa de recursos e principalmente por alimentos aumentaria exponencialmente. Então um mundo que antes era repleto de lindas paisagens, um mundo que era cheio de vida, lotado por pessoas, por animais, por plantas, carros, casas, prédios, está agora totalmente deserto e vazio. E tudo isso com a queda de um pequeno inseto. Depois de espalhar um pouco da ansiedade que eu senti ao estudar isso aqui, digo que nem tudo está perdido. A humanidade e o mundo ainda têm suas esperanças, mas para isso acontecer, algumas coisinhas vão ter que mudar. E com certeza, uma delas seria com a redução do agrotóxico, assim com leis mais voltadas ao seu uso de uma forma mais moderada e precisa, resultando numa redução de abelhas infectadas. Outro fator muito importante para se ajustar é a redução do desmatamento e das queimas, preservando então mais ambientes dos quais elas possam habitar. Algo que poderia ajudá-las seria com a plantação mais diversificada da vegetação, pois assim teria maior variedade das floras, logo tornando um ambiente mais adaptativo para as abelhas e outros animais, é claro. Fora que com maior diversidade das plantas, mais rica seria sua alimentação, ou seja, mais saudáveis seriam, assim fortificando ainda mais a sua sobrevivência, resultando em mais reproduções de colmeias. Confesso que curti muito estudar esse assunto, porque eu não esperava que um inseto poderia causar tamanha influência no mundo inteiro, podendo até mesmo levar nossa extinção. Só que o mais engraçado de tudo isso é que nós mesmos, os próprios seres humanos, estamos causando o nosso próprio final. Um tanto quanto reflexivo, eu diria, né? Bom, esse foi o vídeo, espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Até a próxima, tchau!